Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vou falar para vocês rapidamente sobre firmeza. Firmeza para quê? Firmeza como e por que uma igreja com uma história tão bonita tem que continuar firme. Primeira coisa que eu quero te dizer, e note que eu vou falar bem rápido aqui, ok? Primeira coisa que eu quero lhe dizer é que você precisa ter firmeza nos momentos da tribulação. E por que você precisa ter firmeza nesse tempo? Porque nós servimos a um Deus que nos mantém firme apesar das adversidades da vida. Você sabia que o nosso Deus é um Deus capaz de mudar a nossa sorte? Isso está escrito nos últimos versículos do livro do profeta Amós. Mudarei a sorte do meu povo. Então, meu irmão, você que está passando por uma dificuldade, fique firme, porque Deus pode mudar a sua sorte. Porque Deus pode mudar a sua sorte. A imposição de voz faz milagre, né, pastor? Que coisa boa. Palavra sorte na Bíblia Sagrada, ela tem alguns significados. Um deles está lá em Atos, capítulo 1, quando o colégio apostólico tem que escolher aquele que viria a substituir Judas, e diz o texto que tinha 2 candidatos, José e Matias, e eles lançaram porque um dos sentidos possíveis de sorte na Bíblia é a aleatoriedade dos eventos. Cara ou coroa, par ou ímpar. Há um segundo sentido de sorte, e há um jargão muito comum no nosso meio, que Deus te abençoe com toda sorte de quê? Nesse caso, a palavra sorte não tem o sentido de aleatoriedade, de par ou ímpar. Tem o sentido de variedade. Variedade. Toda variedade de bênção, toda sorte de bênção. Mas há um terceiro sentido de sorte na Bíblia. E é esse que nos ajuda a manter a firmeza. Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou, não está falando da aleatoriedade, não está falando da variedade, está falando da continuidade dos acontecimentos da vida. Quando o Senhor mudou a continuidade dos acontecimentos da minha vida, eu vinha de um ciclo de enfermidade, eu vinha de um ciclo de abandono, eu vinha de um ciclo de falência, eu vinha de um ciclo de escassez, eu vinha de um ciclo de opressão, mas o Senhor rompeu com esse ciclo, Ele mudou a continuidade dos acontecimentos da minha vida. Eu me lembro, há alguns anos, eu tive que ir para a Praia das Virtudes, se você conhece Guarapari, e fui ali ter um momento com Deus, porque o meu pai ficou doente, daí uns dias a mãe dele, minha avó, ficou doente, daí uns dias minha mãe ficou doente, minha tia ficou doente, ficou todo mundo doente. Um ciclo, uma continuidade de doença. Eu fui lá na praia, eu falei assim, Deus, muda a minha sorte, muda a continuidade dos acontecimentos da minha vida, quebra esse ciclo, me ajude a ficar firme, apesar da doença que se abate. Talvez eu fale nessa noite para você, igreja, que vem de um ciclo atrás do outro de abandono, que vem de um ciclo atrás do outro de decepção, que vem de um ciclo atrás do outro de derrota. Eu posso dizer uma coisa para você? Fique firme, porque o nosso Deus é o Deus que muda a nossa sorte. Esdras, capítulo 3, o rei Ciro solta um decreto, liberta o povo, e eles passam a edificar um segundo templo. E diz lá o capítulo 3 de Esdras que o povo que acompanhou o primeiro templo, o templo de Salomão, ficou triste porque o segundo, encabeçado por Zorobabel, era um templo de menor glória. Lógico, eles estavam vindo de anos de escravidão, de opressão, eles não tinham mais ouro, eles não tinham mais dinheiro. E lá pelas tantas, na construção daquela igreja, o Zorobabel, o líder, tenta se desfalecer. Deus envia para ele 2 profetas. Primeiro deles, Zacarias. Se você ler Zacarias capítulo 4, você vai ler o seguinte: vocês que desprezam os pequenos começos,
Vocês que desprezam as pequenas iniciativas, vocês que desprezam as pequenas iniciações da vida, vocês que desprezam tudo aquilo que começa com um pouco, espere para ver o que Deus faz com um prumo na mão de Zorobabel. Fique firme e não despreze os pequenos começos da vida. Mas Deus manda um segundo profeta para consolar Zorobabel e mandar ele ficar firme, Ageu. Texto conhecido, capítulo 2, versículos 8 e 9, minha é a prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira, isto é, aquela que teve um pequeno começo, vai ser melhor daquela que começou com muita coisa. Fique firme nas tribulações, meu irmão, fique firme, o nosso Deus muda a nossa sorte. Eu tenho um vício, se me permite dizer assim. Terminou o culto, eu vou à porta despedir a igreja, e lá pelas tantas outro dia, e é muita gente, aí você aperta a mão de um, abraça a outra, aperta a mão de um, abraça a outra, aí um fala contigo, um para, tal. Aí uma irmã parou, me cumprimentou, e enquanto eu cumprimentava ela, eu já abraçava a outra, ela falou, pastor, peraí, olha só, quando você estiver me cumprimentando, para tudo e olha no meu olho, viu? Aquilo ficou, eu fiquei mal com aquilo. Eu fui para casa e falei, eu nunca mais vou para a porta. Nunca mais. Mas como o vício segue o viciado, no outro domingo estava eu na porta. Aí eu estou para Deus te abençoe, boa semana, paz do Senhor. Aí passou uma irmãzinha e falou assim para mim, pastor, me abençoe. Eu falei, Deus te abençoe, minha irmã, vai em paz. Ela falou, não, pastor, você não está atendendo, me abençoe. Sim, Deus te abençoe, vai em paz. Não, pastor, eu quero que o Senhor me abençoe. Eu falei, quer saber, minha irmã, que Deus te abençoe com o poder de Deus, com a unção do Espírito, com a graça redentora de Jesus, o Deus que muda a nossa vida. E todo mundo olhando, eu gritando com a irmã, não estava entendendo nada. E que Deus modifique a sua vida e que te dê muita unção, que você fique firme. Tá bom, minha irmã? Ela falou, pastor, agora eu vou para casa contente. Eu falei, amém. Há uns anos atrás, e não muitos, eu não era pastor, desci a escada da igreja, e uma irmã me parou e falou assim, pastor, Abdala, não era pastor? Eu tive um sonho contigo. Pois não, minha irmã? Eu tive um sonho contigo, e nesse sonho, Deus falou para mim, me mostrou que vai acontecer um negócio muito ruim na sua vida. Toma cuidado, vigia, porque está para acontecer um negócio muito ruim na sua vida. Eu não era pastor, não tinha que agradar a ovelha. Eu olhei para a cara dela e falei assim, minha senhora, eu não acredito nisso. O Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre toda a carne, foi derramado sobre a minha carne também, e eu estou debaixo do sangue de Jesus de Nazaré, e não há mal nenhum chegando na minha vida, eu estou firme apesar das tribulações, e eu quero dizer para a senhora que eu não acredito em uma palavra disso que a senhora está dizendo que sonhou. A mulher me ameaçou e a conversa passou. De lá para cá, muita coisa ruim aconteceu, mas também aconteceu muita coisa boa. Passados uns tempos, me tornei pastor e estou lá na porta. Aí passa a mesma irmã. Pastor, eu tive um sonho contigo. Eu falei, pois não, minha irmã. Pastor, e nesse sonho, Deus mostrou para mim com muita clareza que Ele está para te enviar um grande presente. Eu falei, eu acredito piamente nisso que a senhora está falando. Eu acredito que Deus se revela em sonho para a senhora. Eu acredito que a senhora é uma dessas mulheres iluminadas pelo Espírito Santo e que Deus fala com a senhora a noite toda. E eu acredito piamente porque a senhora é uma mulher de Deus, usada pelo Espírito, sensível. Obrigado, minha irmã, eu creio nisso. Ela falou assim, pastor, o presente é muito grande. Eu falei, minha senhora, eu pago frete, manda ele trazer. Manda ele trazer, porque eu estou firme, apesar das tribulações. Igreja Guaranhuns, fique firme, apesar das tribulações, porque o nosso Deus muda a nossa sorte e nos dá presente grande. Segundo, fique firme, apesar das pessoas que chegam perto de você, para dizer que as coisas vão dar errado. Eu tenho uma máxima na minha vida, eu disse isso lá na minha igreja, que tudo que falam para mim que é difícil, eu estou dentro.
Quando eu decidi entrar no seminário, eu já fazia direito na UFS, formei agora. Falaram assim, entrar no seminário é difícil, é muito difícil. Eu falei, então eu vou entrar. Aí eu virei para a igreja, quis me consagrar pastor. Aí falaram assim, é difícil, é muito difícil, o ministério é muito difícil. Eu falei, então eu vou entrar. Aí passado tempo depois, a igreja me convidou e tudo, é difícil. Agora eu vou casar. Aí o pessoal falou, é difícil. Aí eu vou casar. Sábado que vem. Tô nem aí. Lá pelas tantas eu falei assim, eu quero ser pai, eu quero ter filho. Eu falei, ter filho é difícil. Eu falei, eu vou ter filho. Eu preguei isso um dia na minha igreja, e no final, na porta, o irmão falou assim para mim, pastor, sabe o que é muito difícil hoje em dia? Pastor emprestar R$500 para ovelha. É fogo. E eu vou dizer uma coisa que você não vai acreditar. Aquilo mexeu comigo, porque ele falou que era difícil. Eu dei para o infeliz um cheque de R$500 que eu não vi até hoje. Mas fique firme, meu irmão. Apesar de todo mundo que fala para você que é difícil, se é difícil eu estou dentro, eu não quero nem saber. Deus não chamou ninguém para fazer coisa fácil, o céu não é lugar de covarde. Fique firme, apesar dos relacionamentos destrutivos da vida. Fique firme, apesar daquelas pessoas que entram na sua vida só para sugar você. Sentimento a gente não pega de volta. Emprestou carro, devolve. Emprestou dinheiro, devolve. Emprestou sua casa de praia, devolve. Agora emprestou sentimento, você não vê de volta nunca mais. Ninguém pega sentimento de volta. Fique firme, apesar dos relacionamentos destrutivos. Fique firme na sua casa, não deixe qualquer um entrar na sua casa, não. Tem gente que quer entrar na sua casa para acabar com o seu casamento e ir embora. Você não pega de volta. Me dá de volta aí os 5 anos que eu fui seu ombro amigo, você me apunhalou, não pega. Me dá de volta os 10, eu te coloquei na minha caixa, te dei de comer, te dei teto, você não pega de volta. Então talvez eu fale aqui com alguém nessa noite que não esteja firme por conta de uma desilusão amorosa, por causa de abandono. Fique firme, apesar dos relacionamentos destrutivos da vida. Os piores demônios que existem não vêm falando grosso, vem entrando de mansinho na nossa casa, falando aquilo que a gente quer ouvir, se misturando na criação do seu filho, dando conselho para o seu casamento, e na verdade é uma pessoa com um coração que destila ódio para acabar contigo. Fique firme nos relacionamentos. Eu aprendi isso cedo, que os piores demônios não é esses que falam grosso não, que esses é só mandar sair. O pior demônio é aquela pessoa que está com o coração destilando ódio, e que entra na sua casa para destruir você. Lembra de Atos capítulo 5, Ananias e Safira? Pedro disse para Ananias assim, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para você mentir contra o Espírito Santo, retendo parte? Tem gente que não está endemoniada não, mas está com o coração cheio de ódio, cheio de obra do maligno. Existe uma diferença entre o endemoniado e o demonizado. O demoniado é aquele que fala grosso, fichinha, manda sair. Agora o demonizado, com o coração cheio de ódio, para perturbar a sua vida, para destruir a sua vida, fica firme, meu irmão. Não se entrega para qualquer um, não. Ah, mas a minha vida é um livro aberto, a minha não é não. Lógico que não. Firmeza na vida relacional. Quando eu fui consagrado diácono lá na igreja, o pastor Manu ressaltou bem, eu tinha 16 anos, eu soube que um rapaz aqui bateu o meu recorde. Quem é o rapaz? A gente conversa lá fora, ok? Eu tinha 16 anos, aí eu fui consagrado ao diaconato e uma irmã falou assim, Bidala, eu quero te ensinar uma coisa agora. Eu falei, pois não, minha irmã, expulsar demônio. Eu falei, ué, eu sou batista, filha. Ela falou, não, eu vou te ensinar. E de fato ela me ensinou, e eu acho que o que ela me ensinou faz total sentido. Ela falou assim, primeira coisa, quando você estiver diante de alguém que você acha que está endemoniado, olha bem no olho da pessoa, porque demônio não te olha no olho.
Estão liberados aqui nessa... O demônio não te olha no olho. Não te olha. Segundo, pergunte com quem você está falando. Qual o teu nome, legião? Manifeste. Pergunte o que você está falando. Terceiro, manda sair em nome de Jesus. Eu era criança, 16, fiquei com aquilo na cabeça, fui embora pensando, olha no olho, pergunta quem está falando, manda sair em nome de Jesus. Olha no olho, pergunta quem está falando, manda sair em nome de Jesus. Fui com aquilo na cabeça. Culto de quinta-feira, o pastor da minha igreja, era o pastor Doronésio. E naquele culto de quinta ele não estava. E uma mulher lá atrás, eu, diácono, sozinho na escala, a mulher começa a se mexer de um jeito estranho e cai. Quando o pastor Doronésio não estava na igreja, o diabo ia. Quando ele estava, não ia não. Aí eu me vi, pastor Manu, o diácono lá, aquela mulher caída, eu olhei para um lado, ninguém, olhei para o outro, ninguém. Olhei para trás para ver se passava algum assembleiano na calçada e nada. Nada. Até que eu tomei coragem e lembrei, olha no olho, pergunta com quem está falando e manda sair. Eu fui lá nela. E a mulher tremia no chão, ela era bem avantajada em seu corpo físico. Eu botei a mão no ombro dela, agora é sério, eu olhei no olho dela. Com quem eu estou falando? Ela falou, Abdala, sou eu, minha pressão caiu, chama um médico rápido, em nome de Jesus, chama um médico. Chama um médico. E para a glória de Deus era verdade. Eu chamei um médico, a pressão dela estava lá embaixo. Você sabe por que eu estou contando isso para você, meu irmão? Porque os piores demônios não são esses que faz o cara sair de si, não. Os piores demônios não são esses que entortam grade, não. Os piores demônios não são aqueles que babam, não. Os piores demônios, meu irmão, minha irmã, entra na sua casa de mansinho para te derrubar. Entra na sua casa de mansinho para tirar a sua paz. Entra na sua igreja. Entra na sua igreja. Na sua igreja. Para tirar a paz do seu ministério, para impedir o crescimento da igreja. Como eu estou para casar, eu estou ficando meio pirado. E lá na igreja, a igreja, ainda bem que a Ana Paula não vê, a igreja está mais animada com o meu casamento do que eu. E a gente fica meio paranoico, então eu posso fazer qualquer coisa hoje em dia, porque a desculpa excludente de licitude é que eu estou casando, então... Aí eu aproveito para dar um de doido. O irmãozinho chegou para mim e falou assim, pastor, preciso falar contigo. É daqueles irmãos cri-cri? Esse culto é gravado, né? É daqueles irmãos cri-cri? Aí chegou para mim e falou assim, pastor, tenho que falar com você. Algumas coisas que estão perdurando nessa igreja há bastante tempo e eu espero que o senhor no seu ministério resolva. Pois não. Mas o pastor tem tempo? Eu falei, pronto. Aí foi lá no gabinete, começou. Está errado. Eu falei, meu irmão, aí entra que eu posso dar uma de insano com justificativo do casamento. Depois pede desculpa, meu irmão, é porque eu estou casando, estou nervoso. Aí eu fui também, estou nem aí. Falei assim, meu irmão, te ouvi atentamente, meia hora. Tem condições do irmão falar para mim 3 coisas que a gente faz de bem aqui? 3 coisas que estão certas aqui na igreja? Tem como o senhor dizer para mim 3 coisas? Porque se o senhor conseguir sair aí da sua boca 3 coisas que a gente faz certo, eu vou resolver todas que a gente faz errado. Mas eu preciso que você confesse com a sua boca 3 vezes que essa igreja te abençoou. Se alguma vez essa igreja abençoou a sua família, o seu casamento, ou se alguma vez essa igreja abençoou alguém que vive fora por aí, me diga 3 coisas boas que a gente faz aqui, e eu te dou a minha palavra, que eu vou resolver todas as ruins. Você sabe por que a conversa acabou ali? Por causa de algo que um homem chamado Barnabé fez em Antioquia. Quando o evangelho começou a sair da pura linhagem dos judeus e ser pregado por gregos, eles enviaram Barnabé como um fiscal até Antioquia, para ver como é que era a lisura do evangelho pregado. E diz a palavra de Deus lá em Atos,
que Barnabé, quando chega naquele lugar, viu a graça de Deus. Sabe por que ele viu a graça de Deus? Porque ele tinha graça dentro dele. Não espere graça de quem não tem graça dentro de si. Não espere graça de quem não tem graça dentro de si. Falei para ele, fala 3 coisas boas aqui. Não falou. Não falou não é porque não tem. Não falou porque não tem graça dentro do sujeito. Fique firme, meu irmão. Firme nos relacionamentos. Porque Deus há de mandar muita graça sobre essa igreja. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vai me consolar. Quer uma oração para essa noite? Me dá graça, Senhor, porque a tua graça vai me manter firme. Me dá graça, porque a tua graça vai me manter em pé. Me dá graça, porque a tua graça me dá firmeza. Me dá graça para que eu possa enxergar graça na vida e não seja só um repetidor de críticas inconsistentes. Me dá graça, Senhor, para que Satanás não destile ódio no meu coração. Me dá graça, Senhor, para que eu não seja aquele que no seio da igreja seja exatamente o que impede o crescimento dela. Me dá graça, Senhor, para procurar um lugar onde eu possa ter paz ao invés de infernizar a vida do semelhante. Me dá graça, Senhor, para que eu fique firme. Firme nas tribulações. Firme nos relacionamentos. E por último, amém, aleluia. Firme em uma comunidade de fé. Porque Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte, entre outras coisas: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que vocês sejam curados. Sabe o que isso significa? Eu vou traduzir para você. E eu tive a oportunidade de vivenciar isso na pele, já já eu explico. Uma igreja tão firme e ao mesmo tempo tão cheia de graça, que hoje, aqui, agora, qualquer um pode levantar a mão, confessar a sua culpa e ser curado. Sabe o que isso significa? Uma comunidade com firmeza? Mais ou menos o seguinte: culto agora à noite, bombando, cheio de gente. Uma pessoa tem firmeza para levantar a mão e dizer assim: pastor, me ajuda. Me ajuda porque eu sou invejoso. Teve tanta coragem que na ala de cá um outro levanta a mão e fala assim: eu sou invejoso também. Aí eu sou invejoso também, eu sou invejoso também. Agora no culto, eu chamo todos os invejosos aqui. Confessam as suas culpas, a gente ora uns pelos outros, só tem 2 possibilidades de ocorrência. Ou eles são curados da inveja ou a Bíblia mente. A Bíblia mente? Então eles são curados da inveja. Aí a igreja é tão firme, a comunidade é tão firme, que um outro levanta a mão e fala assim: eu sou viciado em pornografia. Aí o outro lá atrás: eu sou também. Aí o outro: eu sou também. Aí tem 6. Eu chamo 6 aqui, confessam as suas culpas uns aos outros, e pode acontecer 2 coisas: ou eles são curados, ou a Bíblia mente. Então eles são curados. Aí levantam assim: eu tenho um ímpeto adúltero, eu não posso ver uma mulher que eu cobiço. Levanta a mão firme, na comunidade da graça, onde a gente pode ser quem é e não usar uma máscara qualquer. Levanta a mão e fala. Aí tem 6 na mesma situação. Bem, eu disse isso num retiro de jovens. No final da minha pregação, um rapazinho me procurou e falou assim: pastor, me ajuda, eu sou viciado em pornografia. Mas chegou num nível tão grande que eu já estou na minha 3ª namorada e eu não sinto nada por ela, porque eu condicionei o meu cérebro à imagem da pornografia. Me ajuda, eu estou me confessando. E pastor, meu colega tem o mesmo problema. Eu falei: chama o colega aqui. Aí o colega veio e falou: mas fulano também tem. Eu falei: chama. Chama. 5. Botei numa fila, falei: confessaram? Isso aqui é a comunidade da graça. Tem ninguém olhando para você torto, não. Porque inclusive tem gente casada envolvida nisso, jovem. Você sabia? Ah, ok. Oraram. 5. Passados 3 meses, este jovem vai agora a Paris, na minha sala. Pastor, você não sabe o que aconteceu. De lá para cá eu nunca mais me envolvi com pornografia.
e a gente formou um grupo. Nós já somos em 20 jovens libertos. Nós somos em 20. Porque na comunidade da graça tem firmeza. E a gente não precisa se envergonhar do que é. E a gente não precisa se envergonhar do que fez. Deus simplesmente nos cura. Pastor, eu sou corrupto. Pastor, eu sou invejoso. Pastor, eu sou adúltero. Vem, reúne e são curados. Sabe por que não tem tanta cura hoje como tinha antigamente? Porque falta exatamente essa experiência comunitária, de ser quem somos, com firmeza, com graça, e a nossa igreja ser conhecida sempre como um local de cura. Pastor, eu tenho esse problema. Reúne todo mundo. Seja ele qual for, você pode levantar sua mão e dizer: pastor, nessa noite eu sou vascaíno. Aí o outro fala: eu também sou. Aí o outro fala: eu também sou. Aí vem todos vascaínos aqui na frente. A gente ora. E pode acontecer duas coisas. Deixa eu encerrar com você nessa noite. Firmes. Primeiro, firmes nas tribulações. Segundo, firmes no relacionamento. Terceiro, que aqui eu encerro, já falei, firmes numa comunidade de fé, onde podemos expressar quem somos, sem máscara, sem nada disso. Vou encerrar te dizendo por que eu entrei no meu carro e vim de Guarapari até aqui. Alguns meses atrás eu tive que ir ao otorrino. E lá pelas tantas na minha consulta com o otorrino, preenchendo a minha ficha, nome, tal, profissão, ofício. Eu falei: eu sou pastor. O sujeito pegou a caneta e escreveu lá: profissional da fala. Eu falei assim: meu senhor, o senhor entendeu errado, eu sou pastor, P-A-S-T-O-R. Não, pois é, pastor, professor, palestrante, eu boto assim, profissional da fala. Eu falei: no meu o senhor não vai pôr. Estou casando, tenho a desculpa de para ser ignorante. No meu o senhor não vai pôr. Falou: por quê? Eu falei: o senhor tem tempo? Ele falou: eu quero saber por que eu não posso botar profissional da fala aqui. Eu falei: porque eu não ganho a minha vida vendendo discurso. Porque eu não ganho a minha vida montando um monte de palavra bonita, bem colocada, para fazer os outros rir ou chorar e manter a igreja cheia. Não é isso que eu vivo. Eu não vivo montando discurso para manter a igreja cheia, domingo após domingo. Eu não vivo disso, eu não vendo discurso. Deus me chamou e colocou a mão dele sobre mim, sobre a igreja, para pregoar boas novas de libertação aos cativos. E eu posso dizer uma coisa para o senhor, seu otorrino. Se o senhor tem uma visão de que pastor é profissional da fala, é porque você não teve experiência boa. Eu quero dizer para você que sem um centavo, sem botar a mão no bolso, sem nada disso, Jesus pode transformar a sua vida e você nunca mais vai ver um pastor como um profissional. Eu não vendo discurso, eu não ganho para pregar e eu não boto um monte de palavra bonita uma atrás da outra para convencer alguém como uma forma de estelionato espiritual. Eu não faço isso, meu senhor. Nessa hora o tal doutor Rino começou a chorar. E eu falei: digo mais uma coisa para o senhor. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse pastor que vos fala, otorrino, que não é profissional nenhum, de fala nenhuma, pode, da parte do Espírito Santo de Deus, socorrer a Trindade e pedir que ela mude a sua sorte. Aquele homem olhou para mim chorando.
e falou: é isso. Você sabe por quê, meu irmão? Eu não peguei um carro para vir para cá para te entreter, não. Eu não montei um discurso para te convencer de nada. Aliás, eu nem pastor aqui sou. Mas eu vim dizer uma coisa para você. Deus quer dar firmeza na sua vida. Deus quer dar firmeza enquanto você não passa por esse vale de tribulação. Deus quer dar firmeza nos seus relacionamentos. E Deus quer te usar para dar cada dia mais firmeza à Igreja Batista em Guaranhuns. Firme. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Encerro dizendo que eu não vim trazer um discurso para te convencer. Eu vim trazer para você a palavra eterna e imutável do Senhor, que pode trazer firmeza a você que se encontra titubeando, a você que se encontra com o coração destilando ódio com essa comunidade, para você que se encontra como um viés de crítica, que só sabe atacar, atacar, atacar. Para você que precisa ter a sua sorte mudada pelo Senhor, eu vim trazer uma palavra só, e essa palavra é firmeza. Firmeza. Firmeza.